Oi, gente, boa tarde. Sou a Janaína Militão. Eu trabalho agora na CIT, né? Que hoje foi feita a transição. Antes éramos Dextrando e hoje foi feita essa transição e agora, a partir de hoje, eu sou CIT também. Minha palestra é sobre monitoramento de aplicação com Spring Actuator, Prometheus e Grafana. Eu vou focar um pouco mais no Spring Actuator, porque se eu fosse me aprofundar no Prometheus ou Grafana, o tempo não vai caber, né? A gente só tem o quê? 30 minutos, 35 minutinhos, então eu vou tentar ser um pouco mais sucinta nessa parte. Falando um pouco sobre mim, eu sou tecnóloga em sistemas para a internet, eu sou autora de um livro chamado Integração Contínua com Jenkins, para quem tiver interesse em comprar. Tá? Ele foi publicado pela editora Novatec no ano 2019 e para quem ainda não foi, ele é um livro introdutório, vamos dizer assim, para essa ferramenta. Sou desenvolvedora de software sênior na CIT hoje, tenho experiência como analista, como Scrum Master, já fui tech leader e já trabalhei tanto como back-end como front-end. Para quem tiver interesse de me adicionar, esse aí é o link do meu LinkedIn. Falando um pouco do Spring Actuator, ele é uma biblioteca para coleta de métricas e para pegar o estado do tráfego de uma aplicação, por exemplo. Ele vai disponibilizar endpoints que vão permitir a gente monitorar a aplicação. A gente vai conseguir ver métricas do tipo, se a aplicação está no ar ou não, se o banco está no ar ou não, qual é o nosso espaço de armazenamento utilizado na nossa máquina, por exemplo, a nossa máquina atingiu 90%, então a gente poderia gerar uma alerta para isso. Então, aqui está o link da documentação oficial, fica aí como dica, sempre recorrer às documentações oficiais. A documentação, especialmente do Spring, é muito boa. Para habilitar o Spring Actuator é muito simples e a gente só precisa adicionar uma dependência, que é essa daí. A gente adiciona no Maven e, por padrão, ele já vai habilitar 2 métricas para a gente, que é essas duas aqui. Que, na verdade, métrica, eu estou falando métricas, mas, na verdade, são endpoints que são métricas, que geram métricas, aliás. E aí, esses endpoints padrões são o @info e o health. O info vai disponibilizar informações, por exemplo, na verdade, por padrão, ele não vem nada. É um endpoint que está disponível, mas que vem vazio. Mas você pode configurar no seu Properties para dizer a versão do projeto que está sendo utilizada, qual o nome, algumas informações de commit de Git. Enfim, eu vou mostrar aqui no código, tem algumas coisinhas que dá para exibir. Já o /health, ele vai exibir informações da aplicação, da saúde da aplicação, se ela está up ou down, da saúde do banco e também questão de espaço de armazenamento. Aqui são, deixa eu clicar sem querer, são os que a gente chama dos endpoints sensitivos. Por padrão, eles não são habilitados e para habilitar, a gente tem que ser explícito, a gente tem que adicionar no nosso properties lá do Java essa configuração. Manage Endpoints Expose Include. Aí, se a gente... Aqui eu fui explícita. Eu quero adicionar o Audit Envs, o bin e o Config Props. Veja que eu não coloquei o Loggers, por exemplo. Então, ele só vai exibir esses 3. Então, eu tenho que dizer qual que eu quero incluir e qual que eu quero excluir. Por exemplo, se tem algum que eu não quero que seja exibido do sensitivo. Eu quero que seja exibido tudo do sensitivo.
Então, aqui no include, eu só precisaria colocar um asterisco. E, por padrão, ele já viria. E aí, já eu vou mostrar no nosso hands-on quais os retornos de cada endpoint desse. Aqui no StreetDAO, ele é um endpoint que vai disponibilizar um post para a gente matar mesmo a aplicação. A gente vai executar ele, o /StreetDAO, e a nossa aplicação vai estar up e ela vai desligar. Eu vejo pouco uso para isso, mas se você quer, por exemplo, agendar alguma rotina para desligar a máquina em um determinado horário, entendeu? Então, você pode, para essa rotina, chamar esse endpoint. É um exemplo de um uso. Mas, assim, como o próprio nome diz, são endpoints sensitivos. Eles têm informações mais sensíveis do sistema. Então, o ideal é que se você for expor esse tipo de métrica, é ideal que você tenha autenticação na aplicação. Se for uma aplicação que não tem autenticação, não é aconselhável expor esses endpoints, porque vai ficar aberto para todo mundo informações sensíveis da aplicação. Aqui é o exemplo de um retorno de um /health, por exemplo. Aqui ele está retornando só o estado da aplicação, que está up. Por padrão, só em a gente adicionar. Lembra que eu falei que a única coisa que a gente precisava adicionar para ele funcionar e habilitar o /health e o /info é adicionar essa dependência. Só que, por padrão, ele só vai exibir isso aqui, status up. Se eu quiser que ele exiba alguma informação de banco, eu vou ter que adicionar mais uma propriedade, que seria essa daqui, ó. De Manage Endpoint Health Show Details Always. Então, só assim, vou mostrar aqui para vocês no Postman. Tá vendo? Aqui é o meu /health. Ele não está mostrando só o up, ele também está mostrando informações do banco e informações do disco. Então, porque eu adicionei aquela anotação, aquela propriedade aqui no Properties. Aliás, essa daqui. Isso tudo que eu estou falando, eu até coloquei aqui no slide anterior, é para o Spring a partir do 2x. Se você pensa no Spring 2x, tem outras configurações. Aí, se você trabalhar com o Spring mais desatualizado, é só olhar a documentação oficial que vai estar tudo lá. Tanto a documentação fala do Spring 1x como 2x. Aqui o exemplo que eu falei, para exibir as informações de conectividade. E o exemplo do retorno. Aqui, quando a gente quer renomear os endpoints. Por padrão, vindo aqui, se a gente tem a aplicação, o nosso endpoint ficaria o nosso DNS da aplicação, né, que é a host, que é a aplicação local, mas imagine que seria o nosso DNS, /actuator, /health. De 9.000, health. Só que se eu dar um sendo aqui, não vai vir nada. Por quê? Porque essa URL não existe. Porque eu customizei ela aqui, ó. Eu disse por aqui, ó, quando eu chego aqui, endpoints. Não foi aqui, não. Aqui, ó. PathMath. Eu faço um de para. Eu digo que o info é information, por exemplo. Não, isso aqui já é outra customização, desculpa. Cadê?
Aqui, ó. Barra endpoints web base path. Então, eu disse que o base path é monitoring. Então, no lugar do actuator, ele vai botar um barra monitoring. E ali tem que ter um bhouse, porque eu disse que o meu contexto é bhouse. Se eu tirasse essa linha aqui e essa linha aqui, por padrão, seria actuator. Actuator barra health. Mas como eu customizei, então vai ficar bhouse monitoring. Em que contexto é útil você customizar? Tanto a raiz quanto os próprios endpoints. Por exemplo, a gente tem uns endpoints sensitivos, por exemplo, o barra beans, o barra info. Por exemplo, o barra beans eu chamei de Spring Beans. O barra info eu chamei de barra information. Então, se você botar um barra info, não vai funcionar, só barra information. Então, se você tem várias aplicações sendo monitoradas e você quer criar um padrão para elas e parametrizar isso aí, pode ser útil esse recurso. Aqui agora a gente vai para o hands-on. Aqui é o link para o meu GitHub. Eu criei esse projetinho aqui chamado CraftBee, é um crude de cervejaria. Aí eu estou aqui, eu adicionei o Docker, então se vocês quiserem, vocês podem baixar, subir via Docker, tanto a aplicação quanto tem um Docker da aplicação e do banco, então vocês não precisam se preocupar em instalar Java, nem banco de dados, nem nada. Inclusive, eu subi no Docker Hub também, então vocês podem baixar direto de lá. E então, todas essas configurações que eu adicionei aqui. Quando vocês subirem, aí esse collection aqui eu subi também, ó, ele está aqui, ó, nessa... Aqui. Tem uma pasta docs, e eu subi esse collection aqui, ó. Collection JSON. Então, é só importar o Swagger e o... É só o collection. Esse Swagger eu não lembro o que é, não. O Swagger isso aqui é quando você faz o Swagger Editor. Não sei se já usaram essa ferramenta, o Swagger Editor. Se vocês quiserem fazer o de Swagger Editor, é só copiar aquele conteúdo para cá para dentro que vocês verem o conteúdo. Mas vocês também podem ver, subindo a aplicação, vocês vão ver os endpoints, tá bom? E aí é só baixar os collections e vocês vão ter acesso a esses endpoints aqui que eu já montei. O barra health eu já falei. O barra beans, que é um dos sensitivos, ele vai mostrar quais os beans da aplicação, as classes que estão mapeadas, todas as classes que estão mapeadas na aplicação. O env vai ter algumas informações como, tipo, qual é a porta que a aplicação está rodando, qual é o TF que está usando, qual é o caminho do jar, qual a versão do Java, onde está instalada a versão do Java, no caso, vamos pensar assim, no servidor, ver que realmente são informações sensíveis. Onde está rodando o banco de dados, e por aí vai. Esse métricas mostra todas as métricas do JVM, as métricas disponíveis do JVM e do Hikari. Esse information é o que eu falei lá no instance também. Por padrão, ele não vem nada disso. Mas eu configurei para ele trazer as informações da app e as informações do GitHub. Para trazer as informações de aplicação, é só essas anotações aqui.
Eu adicionei esse info, app, aí eu digo qual o nome, qual o grupo ID, o artefato ID e o version. E é sempre seguindo esse modelo aqui, project.name, project.id, e ele está pegando essas informações lá do nosso POM. E as informações do Git é essa parte aqui, ó. É o manage, info, Git, mode. Aí tem mais outro, acho que é um model simple, que vem menos informações. Aí depois, se vocês quiserem baixar a aplicação, dá uma brincada. Eu não vou mostrar aqui, porque eu não estou executando a aplicação, né? Eu preferi executar um Docker, para não ter que estar subindo e parando a aplicação aqui, para não perder tempo. Então, mas o full, ele traz todas as informações aqui, ó. Qual foi o último commit, qual foi a pessoa que commitou, o e-mail dela, qual é a versão do build, qual a branch que foi mergeada, commitada, enfim. Tem uma série de informações sobre os commits do Git. Aqui a gente tem as dúvidas são no final ou é durante? Opa, desculpa, demora, que às vezes quando eu clico ele demora para eu entrar de volta. Tudo bem. Normalmente a gente deixa pro final, mas ainda não teve nenhuma pergunta, tá? Tá bom. Aqui a gente tem o config props também, que é mais informações sobre o banco de dados, qual é o banco de dados que está usando, informações, informações que estão descritas lá no nosso XML. Por exemplo, as propriedades que estão lá no nosso banco de dados. Deixa eu ver aqui. Ó, os nossos infos que foram mapeados. Então, aqui ele está expondo o meu mapeamento lá no meu properties. Tanto é que está config properties, são as configurações do meu properties. O meu /mappings são todas os endpoints que eu tenho disponível. Por exemplo, o monitoring, que é o que eu já mostrei, cadê que mais? O env, ele vai mostrando quais são, eu acho que vai ter outros aqui, ó, caches que eu mostrei, enfim, tem outros aqui que, então se você quiser conhecer todos os endpoints do Actuator, você vem para o Mappings. E o Loggers são os tipos de log que estão mapeados na aplicação, por exemplo. Esses são os tipos de log, e esses são os logs que eu mapeei na aplicação. No caso, a minha aplicação, eu só mapeei log do tipo info. Não tem nenhuma classe que foi mapeada com erro, com word, enfim. Eu acho que não. E o shutdown, como eu falei, se eu der um send aqui, ele dá uma mensagem de shutdown by. E se eu tentar vir aqui e dar um send de novo, ele está fora, porque eu matei a aplicação. Como é que está meu tempo? Tá no tempo. Voltando aqui para a apresentação. Falando um pouquinho do Prometheus. Como aqui eu falo, é uma kit de ferramentas para monitoramento e alerta de sistemas de código aberto. Então, quando você pensa em Prometheus, ele é um sistema para coletar métricas. Eu tenho o Spring, que monta essas métricas, e o Actuator o Prometheus vai coletar essas métricas. E aí eu tenho aqui um tutorial de como instalar ele via Docker e a documentação a documentação oficial do Prometheus. Eu devia ter trazido a carinha dele, mas enfim. Fazendo um comparativo, para quem já conhece, existem outras ferramentas de monitoramento também,
mas existe uma também chamada Zabbix, que serve também para fazer monitoramento de aplicação. E para quem conhece e já utiliza, pode estar se perguntando, é melhor usar o Prometheus ou o Zabbix? Então, depende do seu contexto. O Prometheus ele já nasceu pensando em fazer o monitoramento de aplicações. O Zabbix nasceu pensando em fazer monitoramento de ativos de rede, mas ele também serve para fazer monitoramento de aplicação. Então, se você tem um contexto que você já utiliza o Zabbix na sua empresa e você só precisa fazer precisa das métricas, por exemplo, do 1/health, do 1/info, ou até os sensitivos, mas você não precisa de métricas mais rebuscadas, o Zabbix atende muito bem e não tem por que você partir para a seara de instalar o Prometheus, porque ele requer um pouco mais de aprendizado. A aplicação ela precisa já nascer pensando que vai ser monitorada para o Prometheus. Até eu mostrar aqui, quando você vai monitorar com o Prometheus, você tem que adicionar uma dependência lá no Actuator, que é esse micrometer com Prometheus. Mas também não só isso, você precisa programar a aplicação já expondo as métricas para o Prometheus. Então, existe um jeito específico de codificar para o Prometheus. Então, vai depender do caso, o que é melhor. Parece ser um pouco mais difícil trabalhar com Prometheus? Talvez, mas dependendo da proposta que você quer, é melhor trabalhar com ele. Dependendo se é um monitoramento mais simples, é melhor trabalhar com os Zabbix. E aí, se você está usando o Prometheus para coletar essas métricas, mas o Prometheus, por exemplo, ele não tem uma interface amigável, ele é uma interface, não é uma interface para o usuário final, e é mais voltada para o desenvolvedor. Então, ele não tem, por exemplo, dashboards, gráficos elegantes. Então, quando a gente quer trazer isso, a gente utiliza o Grafana. Então, a gente vai ter uma ferramenta para visualizar essas métricas de forma mais elegante, mais customizada. Então, eu posso ter gráficos comparativos, eu posso criar alertas lá no Grafana, por exemplo, de dizer assim, eu criei uma métrica, por exemplo, para... deixa eu pensar. Eu tenho uma conta, e aí meu saldo está positivo. Então, eu vou monitorar se o meu saldo caiu. E aí, se o meu saldo ficar negativo, eu posso gerar um alerta dizendo que a conta está negativa. Então, esse alerta pode ser através de e-mail, através de uma mensagem Telegram, através de... Enfim, diversos tipos de mecanismos de mensagem para gerar esse alerta, informando para o usuário que alguma coisa está errada. Por exemplo, eu tenho um disco de servidor e ele atingiu 90% do espaço de armazenamento. Então, eu posso gerar um alerta dizendo que ele já atingiu 90% para uma ação ser tomada, que é comprar mais disco, inserir mais disco no servidor. Então, é para isso que, vamos dizer assim, servem as métricas. E o Grafana vai exibir isso de forma mais elegante, bonita, em gráficos. Dá para fazer isso com Prometheus? Dá para saber que tem algum problema. A gente tem a métrica lá, mas se a gente quer exibir isso para a área de negócio, para um usuário final, não agrega valor. A gente não é palpável o resultado lá, entende? Então, é por isso que a gente, tanto quem usa os Zabbix como quem usa o Prometheus, utiliza o Grafana. E aqui está o link da documentação oficial, os plugins para instalação, dashboards e como instalar o Grafana com o Doc. Como eu falei dos Zabbix também, para quem ficou curioso,
aqui no meu Git, tenho aqui esse sistema bancário, e é um CRUD também, vamos dizer assim, e ele é um hands-on de monitoramento de aplicação também, só que com os Zabbix. Então, quem ficar curioso, então, a ideia é muito parecida, só que ao invés de usar o Prometheus, utilizando o Graphi, os Zabbix. E, inclusive, eu tenho tem um template do Grafana aqui, então você consegue subir o Docker dos Zabbix, do Grafana e da aplicação, e consegue ver, por exemplo, as métricas que eu criei lá e os gráficos que eu criei também. Então, até vai ser um hands-on um pouco mais completo. Aqui estão as referências dos conteúdos que eu estudei para montar essa palestra. Aqui é uma frase que eu gosto muito, que é do Sérgio Cortella, que é faça o teu melhor na condição que você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Então, sigo muito esse lema. E é isso, gente. Eu agradeço muito aí a participação de todos.